Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui mais um dia de manejo com as nossas abelhas urso nordestina. A gente já trouxe o xarope de casa, fez ontem à noite, né? E para chegar aqui bem cedinho, 8 horas da manhã, para estar fazendo a alimentação. Eu hoje separei umas coisinhas diferentes, as abelhas já estão aqui, acabou de chegar, já estão aqui, mas não é nem pelo xarope que está fechadinho, é pela cera. Eu trouxe cera aqui, né? Trouxe uma caixinha, um pouquinho que sobrou das vendas que eu fiz, né? E quem tiver precisando de cera, a gente vende, né? Tem um link aqui embaixo do nosso site. A gente vende cera, vende bombom de pólen, vende caixa, vende bastante coisa, né? Bastante coisa para abelha do sul, tudo na verdade. Vende até atrativo também, se você quiser. Que aí serve para outras abelhas sem ferrão, jataí, mirim, o que você quiser pegar, pode estar utilizando o atrativo. Então a gente vai começar aqui com a alimentação. Vou começar colocando nas bases. É interessante que a alimentação seja feita com essas garrafinhas mais duras, né? Essas são as retornáveis. Você pode estar utilizando também de vidro, tá certo? Mas como a retornável cabe mais, normalmente as de vidros é 1 litro só, né? 600 ml. Então, ó, só plugar aqui e virar, não tem problema. Eu gosto de dar uma inclinada na garrafa. Como a urso nordestina é uma abelha grande, né? Elas não se afogam com facilidade. Então, dou uma inclinada na garrafa. Olha, já tem um urso aqui. Eu dou uma inclinada na garrafa porque aí começa a cair mais xarope, né? Mais rápido. Então, cuidado para não derrubar a garrafa. Pronto, aqui tá ótimo. Dou uma soltada no xarope. E aí a gente vai colocando as outras aqui enquanto a gente vai bater um papo. Hoje a gente vai colocar a cera mista para as abelhas urso nordestina. Vocês vão fazer isso comigo. Eu vou estar explicando por que eu vou estar fazendo isso, né? Nessa época do inverno, que é a época mais importante da gente estar colocando a cera mista. A gente vai acrescentar um módulo. Eu acho que uma caixa, né? Não sei se tem outra caixa. Dá uma olhadinha aqui. Eu acho que só essa caixa aqui que vai precisar a gente acrescentar um módulo. Vou estar mostrando a vocês também, né, como acrescentar um módulo. E no mês que vem, provavelmente já no meu próximo vídeo ou no outro, né, a gente já vai estar fazendo divisão. Vai começar a temporada de divisão e também as temporadas de mentoria, né, que a gente faz aqui. Eu sempre gosto de dar uma parada de mentoria nessa época do inverno porque não tem muita divisão. E a mentoria para mim, eu acredito que ela precise de fato de divisão, né? Precisa muito porque é algo mais importante. E o objetivo da gente é aumentar nossas caixas. Então, se a gente quer produzir mel, a gente tem que aumentar nossas caixas. Se a gente quer vender abelha, enxame, a gente tem que aumentar nossas caixas. Então, é importante que tenha a divisão nessa prática de mentoria. E se você quiser saber mais sobre a mentoria, entre em contato aí comigo. Deixa uma mensagem aqui mesmo no vídeo e eu entro em contato, passo o WhatsApp para vocês, fala com a gente. Tem o link do nosso grupo no WhatsApp também. Aí você clicando nesse link que aparece aqui embaixo, você é direcionado diretamente para o grupo do WhatsApp. E aí lá você vê o meu contato como administrador e pode entrar em contato comigo. Tá certo? Nesse vídeo do WhatsApp eu vou estar passando as novidades. Curso, quando eu for soltar, já tem um curso pronto que eu quero soltar, mas eu quero soltar no YouTube. E para soltar no YouTube, eu preciso ter 4.000 horas de visualização. Hoje a gente está com 2.000, né? Horas de visualização. E para aumentar essas horas aí, o pessoal tem que assistir esses vídeos mais longos que eu faço. Né? E se você quiser ajudar, bota para tocar o vídeo aí, 2, 3 dispositivos, deixa tocando no silencioso mesmo, só para poder estar ajudando e a gente lançar esse curso mais rápido possível. Vocês veem que as abelhas, ó, quando é de manhãzinha, é o melhor horário para alimentar, de manhã bem cedinho. Porque quando é de manhã, bem cedinho, as abelhas já estão, elas saem rápido, saem cedo para se alimentar. Então você consegue, deixa eu levantar um pouquinho essa aqui. Você consegue atrair as abelhas mais rápido. Então ao invés de vir apis, vir aripuá, as urussus já vêm e assumem rapidamente, tá? Isso acontece também porque a gente tem mais caixa, então vocês conseguem ver muitas abelhas. Quando você tem 1, 2, 3 caixas, a alimentação externa acaba sendo difícil, entendeu? Então, acaba que você fazer essa semi-interna aqui, né, que a gente coloca aqui na frente, é a melhor opção para você, tá ok?
Para mim também é a melhor opção, só que acaba sendo cansativo quando a gente já passa de uma quantidade de caixas, né? Então a melhor opção sempre vai ser a semi-interna. Você não precisa abrir a caixa, você não faz ela internamente, que a rainha, ela meio que tem que entender que o xarope, né, que a alimentação está vindo de fora. Então quando ela vê essa entrada, esse fluxo de entrada e saída de abelha, ela entende o quê? A gente está na época boa, uma época de florada, e ela começa a fazer mais postura, tá certo? Então é isso aí. A gente fez a alimentação aqui agora, né? E eu vou estar, vou separar aqui um pouquinho e vou fazer, acrescentar o módulo, né? Eu vou fazer aqui mesmo no meio, para vocês darem uma olhada, né? Deixa eu só ajustar aqui. Olha aqui. Deixar tudo juntinho lá e a gente faz aqui no cantinho, né? Acrescentar esse módulo aí, esse sobreninho. Pronto, tá aqui vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Porque ficou um açúcar preso aqui em cima. Não só nessas aqui também. Então, antes que caia logo o xarope todo. E fica esse açúcar aqui. E esse aqui também. Prontinho. Pronto, eu vou pegar a caixinha aqui agora. Ó. Caixinha tá aqui. Eu vou mostrar elas aí pra vocês como é que tá a parte interna. Não se preocupem, tá? Vou dar uma olhada. Olha, eu vou mostrar a vocês. Quando a gente abre aqui, ó, a gente já vê, ó, que tem os depósitos, tá vendo? Né? Tem uma quantidade boa de pote. Dá para dar uma aumentada, é uma divisão, né? Dá para dar uma aumentada. O disco, ó, tá bem grande, né? Disco grande, nascente aqui. Então é uma caixa que tá de fato precisando de um modo para ela poder subir, colocar mais depósito, colocar mais disco, ó. Mas é uma caixa que tá legal, beleza? Então a gente vai estar fazendo esse acréscimo do módulo. Vou estar fornecendo uma cerinha para essa também, né? As caixas que estão menos assim desenvolvidas, eu vou estar fornecendo cera. Por que eu vou estar fornecendo cera para essas caixas menos desenvolvidas? Porque no mês que vem eu já quero começar a minha temporada de divisão, como eu falei aqui para vocês, e de mentoria. Então, para eu começar as divisões, eu tenho que, que deixar essas caixas fortes. Então, já vou preparando elas com antecedência. Não é chegar no dia, tá forte, não. A gente tem que ir fazendo o manejo correto para, com antecedência, a gente preparar essas caixas. Beleza? Ô, Dezinho, consegue um módulo para mim? Uma. Para eu colocar aqui e acrescentar o módulo. Pronto, a gente vai acrescentar esse módulo aqui, né? Esse sobreninho. Eu já vou separar os materiais. A fita já está aqui. Luiz vai estar pegando ali pra gente o módulo. Então vou soltar essa garrafinha aqui para não acabar atrapalhando. Porque eu gosto de fazer isso rápido, até porque a alimentação está aqui próxima, né? Então, se eu ficar demorando, vai entrar outras abelhas aqui. Mas você vê que é algo rápido e fácil. Tira a garrafinha daqui. Posso deixar a tampinha para elas não ficarem tão vulneráveis, como tem outras abelhas aqui próximo. Ó, esse é o sobreninho que a gente vai estar utilizando. A gente basicamente faz isso aqui, ó. Bem simples. Tirou a tampa, coloca o sobreninho, coloca a tampa no sobreninho. E agora eu fecho aqui, ó. Ajusto aqui embaixo para ficar bem rente, tá? Depois de ajustado, eu vou fechar essa fresta aqui para não entrar florídeo,
mosca, né, que coloca a larva da mosca soldado, que acaba matando bastante enxame por aí. Mas o forídeo é pior. Então, para não entrar, a gente tampa essas frestinhas aqui. Até formiga mesmo, normalmente quer fazer ninho nessas frestas. Então é interessante a gente estar colocando essa fita aqui, certo? É uma fita crepe automotiva, você pesquisa com esse nome, fita crepe automotiva. E você encontra com facilidade aí na internet para comprar, tá certo? Ó, feito isso, tá acrescentada o módulo. Vou pegar já um pouquinho da cera. Isso aqui é resto de cera, na verdade. É aquela cera que normalmente eu não entrego para o pessoal, ou porque ela tá muito picotadinha, ou porque foi a sobra da panela, né? Então eu acabo não vendendo a cera assim. Eu vendo só a cera no padrão mesmo. Ó, então vou pegar um pouquinho, colocar aqui para elas, ó. Só um pouquinho mesmo, prontinho. E coloco elas de volta no local. Quando a gente acrescenta módulo, ó, as abelhas já querendo vir aqui. Quando a gente acrescenta módulo, não precisa fechar a caixa, tá, pessoal? Só fecha as frestas mesmo. Ó, bota a tampinha de volta, coloco a garrafinha no local e coloco ela onde estava, que foi aqui. Prontinho, caixinha já com seu novo módulo. Vou dar uma analisada nessa caixinha aqui. Uma caixinha que eu tinha feito uma divisãozinha, eu estou acompanhando ela, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer agora, enquanto vocês veem as abelhas aqui, né? Acrescentar a cera. E eu vou estar fazendo vídeo mostrando a vocês aí, né? Vocês veem que o resto de cera, às vezes ele fica assim, ó, mais pretinho, porque aqui tem mais própolis, tem um pouco de sujeira também. A cera novinha, ela fica assim, ó, né? Mais fininha, né? Então essa cera aqui é ideal para a gente estar entregando às abelhas. Essa aqui tem muito própolis, tal, não é tão ideal, certo? Então posso deixar ela até aqui fora assim, ó, que as abelhas vêm consumir dela. Ó, já tem abelhinha indo aí. Vou deixar elas, algumas aqui fora. Essas mais pretas eu vou deixar aqui fora. As mais amarelinhas eu vou colocar internamente mesmo, dentro das caixas. Porque essas pretas aí, elas mesmo vão ver o que presta e o que não presta. E vão descartando. Tô só separando aqui, pessoal. Para a gente começar a fazer o manejo nas caixas. Vamos dar uma olhadinha também nas caixas. Ver data de divisão. Faz um tempo que a gente não fala sobre divisão, né? Sobre a data da divisão. Quanto tempo falta para dividir a caixa. E a gente vai começar a falar sobre isso já agora. Ó, tem muito restinho de cera. Vou separar aqui, mas fácil tirar. Aqui tá boa, que eu já separei no canto. E virar a outra aqui. A cera, pessoal. Por que é importante a gente estar fornecendo a cera agora no inverno também? Porque isso é importante. Deixa eu fechar logo essa. Por que é importante? Porque para fazer 1 quilo de cera, a abelha gasta aproximadamente 8 quilos de mel. Então imagine o quanto a gente não gasta. É uma proporção de 1 para 8. Então gasta muito. A abelha precisa um gasto energético muito alto para produzir cera. Como é que funciona? Como é a produção da cera? Muitas vezes a pessoa não sabe como é a produção da cera. Até as pessoas mais experientes. Quem produz a cera é a abelha mesmo. Ela, começa nela, né? Ela tem que consumir muito pólen e mel para poder produzir, né, a cera. Por quê? Porque através dessa produção de pólen e mel, em excesso, ela vai produzir gordura. E com essa gordura, ela produz os ácidos graxos e tal,
que vai ficar nas costas dela aqui, sai feito uma cerinha bem branquinha. E com esse material mais o própolis, que a gente conhece, ela vai fazer essa cera, tá certo? Então, para ela produzir cera, ela tem que consumir uma quantidade grande de, né, extra, vamos dizer assim, de pólen e de mel. Então, isso que a gente está fazendo aqui, auxilia ela? Auxilia. Só que se a gente der a cera, elas ao invés de gastar para fazer a cera, elas vão se alimentar para ir pegar mais material fora, tá certo? Então, a gente está evitando que elas gastem, né? Tem um gasto desnecessário. Quando a gente fornece cera nesse inverno, um enxame já debilitado, a gente tem que fornecer cera para que elas não tenham um gasto desnecessário de mel, de pólen, para poder produzir a cera, certo, pessoal? Então, o ideal é isso aqui que a gente está fazendo. Sempre está fornecendo cera. Normalmente eu não forneço fora, tá, pessoal? Quando vocês receberem aí, for comprar cera, micha, que a gente vende também, vocês fornecem dentro da caixinha. Estou fornecendo fora porque é resto de cera. Tem parte aqui que elas vão descartar. Então, para não dar um trabalho muito grande para elas dentro da caixa, eu vou deixar aqui fora mesmo. E esse pouquinho aqui, a gente vai junto agora, dentro da caixa, colocar esse pedacinho de cera. Vou escolher umas caixas a dedo, a gente vai fazendo manejo. As caixas que eu ver, opa, essa aqui tá fraquinha, a gente vai lá e fornece, tá certo? Vamos embora. Pronto, pessoal, vamos abrir aqui a primeira caixinha. Vamos dar uma olhada nela, ver como é que tá. Ó. Essa caixinha não precisa de cera. Tem cera demais. Os potinhos aqui. Ó. Disco nascendo. Se eu tivesse cera, bastante cera, eu colocaria para ela, né? Para dar uma reforçada aqui, esse disco subir mais rápido. Mas como eu tenho pouquinha, eu vou selecionar as caixas direitinho. Então vocês podem ver, bastante reserva de mel. Vamos ver se aqui é mel também. Pólen, ó. Então começando a colocar pólen aqui, muito importante. Eu vou estar até fechando aqui para ficar fácil delas fecharem, para não ter ataque de florídeo, ó. Pronto, fechei, depois elas organizam com a própria cera delas. Então a gente sabe que essa caixinha já está fazendo a reserva de pólen. Então quando a gente for dividir, fica mais fácil. Uma abelhinha já com reserva de pólen. Disco aqui, ó, nascendo. Esses são os discos nascendo. Vê a diferença da cor. Disco nascendo e o disco novinho lá no meio, a rainha colocando ainda. Por isso que tem células abertas. Então isso é normal. Os discos aqui estão nascendo e lá no meio as células abertas. Beleza? Então esse mês aí essa caixa vai encher. Isso aqui, mais 15 dias ela enche tudo isso aqui e vai ter descido já. Tá certo? Então vamos fechar aqui a caixinha. Vamos olhar a próxima caixa. Que essa aqui não vou colocar cera. Vamos dar uma olhada nessa caixinha aqui agora. Olha essa caixinha. Olha, pessoal, que interessante. Essa caixinha foi a que ela tinha parado a postura. Voltou a fazer postura. Ó. Voltou a fazer postura aqui em cima. Tá certo? Os discos estão um pouquinho estranhos ainda, mas a gente vai acompanhar. Como ela está fechando o disco agora, né, uma cela de cria, eu vou acompanhar ela aqui. Ó, vou abrir a caixa, vou colocar cera para essa, que ela de fato está precisando de um suporte. A gente reforçou com disco, reforçou com xarope, que é uma abelha que ela está fazendo um depósito muito grande de pólen e pouco de xarope, né, de mel, de xarope. Então a gente vai colocar um reforço até legal para ela aqui. Já foi quase metade da cera. E vamos fechar aqui agora. Para a gente não perturbar tanto. Mas percebendo que é uma caixinha, né? Nova, uma caixinha que está precisando de um apoio. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nessa outra caixa. Ó. Olha essa caixa aqui. Ó. Valeria também um reforço. Mas essa aqui eu acho que eu não vou colocar. Ela tem muito xarope. O disco tá aqui em cima já, ó. Ó a rainha já ali, ó, que beleza, a rainha. Ó a rainha. Vê? Muito bonita. Descendo. Ó, muita reserva de mel aqui. Muita reserva de mel. Muita abelha. De fato, tá só precisando de tempo mesmo para ela subir, né? Então percebe no disco aqui, todos os discos novinhos subindo. Maravilha. Vamos fechar aqui agora. Olha ela se bebendo mel aqui, ó. Aproxima aqui. Ela bebendo mel aqui. Vê que legal. As abelhas estão tudo agitadas aqui.
por causa da alimentação. Ó, vocês podem ver aqui, bem no cantinho tem um ácaro andando, mas isso é normal. Deixa eu dar uma filmada aqui. Aqui no cantinho. Ele saiu, porque as abelhas elas vivem junto com alguns ácaros, né, que faz parte. Aqui vocês podem observar, ó, as abelhas colocando, né, ó, o alimento larval nos discos de cria. Certo? Vamos fechar aqui agora. Vamos dar uma olhadinha aqui na outra caixa. Deixa eu fechar aqui para não prender nenhuma abelha. Olha essa outra caixa. Essa aqui parece estar precisando até de um suportezinho. Mas está muito similar à outra. A cera tá legal. O disco aqui embaixo, ó, tá legal. Aproxima lá o disco. Ó, o disco tá bom, tamanho legal. Tem uma reserva de mel aqui em cima. Então, tá tranquilo. Ó, reserva de mel boa. Tá tranquilo. O disco aqui, ó, é a cerinha. Então é só reforçar com o alimento mesmo. Vamos ver essa outra caixinha aqui agora. Quer passar pro outro lado? Vamos ver essa outra caixinha aqui agora. Essa caixinha tá forte. Essa caixinha aqui é forte, ela. Tem uma reserva de mel aqui. Tá mais forte do que o que a gente comparado. Essa aqui eu acho que é pólen, ó. Ó o biquinho, normalmente branco é pólen. E aqui é reserva de mel. Ó o disco. Ela tentou colocar disco aqui, não conseguiu. Provavelmente tá descendo a rainha já. Já desceu na verdade. Elas só não desfizeram isso aqui ainda. Por que eu sei que ela já desceu faz um tempinho? Porque já tem disco nascente aqui, ó. Perto de nascer. Vê a cor, a diferença. O disco ele está se tornando nascente. Esses aqui estão nascentes, esses aqui são mais novinhos. Então elas estão trabalhando nisso ainda. Olha o tamanho do pote. Vê que genética bonita. Olha o tamanho do pote que elas fazem. Parece uma bacia. Gigante o disco. Ou o pote, né? Então vamos fechar aqui agora. Vamos dar uma olhadinha na outra caixa. Essa caixa aqui, ó, vê a entrada dela. Vê como tá agitada. Essa é uma caixa bem forte que eu tenho. Normalmente quando eu abro ela, elas chegam até dar uma mordida. Mas não ferrou. Elas não tem ferrão, não tem veneno. Então não tem como ferroar, tá, pessoal? Elas dão só uma mordiscadazinha. Ó. Uma caixinha que tá forte. Pode ver que as caixinhas normalmente fortes, elas propolizam muito, né? Então isso aqui é própolis, ó. Quando a gente tira o própolis, elas dão uma agitada a mais. Mas vamos tirar aqui só pra gente visualizar melhor a caixa. Ó. Olha aqui, ó. Mel escondido. Vê, apertei aqui um melzinho, saiu só uma gotinha. Vamos dar uma olhada no invólucro aqui. Ó. Olha os discos. Discos maduros aqui, ó, para nascer. Sensacional. É reforçar com alimento, que mês que vem, quando chegar, é divisão certa. As abelhas estão as caixas estão com muitas abelhas. Os discos estão mais ou menos ali por causa da falta de alimento que teve, né, por um período do inverno. Mas aí elas vão reforçar, esses discos vão ficar gigantes aqui na caixa, beleza? Então vamos fechar, pra gente não ser mordido aqui por essas bonitinhas. Essas bonitinhas, olha, mordendo. Vai pra lá. Começa a morder, aí vem quando pega na orelha, dói um pouquinho. Vou dar uma olhadinha nessa caixa aqui do lado. Olha, muito própolis também essa caixa. Bota bem de pertinho, que vai ser difícil a gente filmar isso aqui, ó. Bem fechado. Tem uns potes grandes lá, ó. Tá parecendo um funil aquele ali. Bem grandinho o pote. E ela tá fazendo mais, ela não tá fechando, ela tá subindo ainda aquele pote. Vamos abrir o invólucro aqui, abrir. Olha. Disco novinho, ou seja, tá subindo. Muito bonita essa caixinha aqui. É tudo caixa pra gente dividir mês que vem. Mês que vem ou mais um mês. Depende do manejo da gente. Como a gente tá fazendo uma alimentação legal. Pode ver ali, olha as abelhas voando como estão. Né? É uma dança. Então elas estão se animando bem, tem muita abelha. Cada vez que a gente vem fazer alimentação aqui tem mais abelha. Né? Então vamos dar uma olhadinha mais outra caixa. Olha essa aqui, o invólucro bastante cera. Olha, subindo.
Agora tá precisando de uma reservazinha de alimento essa aqui, ó. Não tem. Gastou provavelmente para fazer esse invólucro todo aqui, né? Então vamos deixar aqui fechadinho, ó, mordendo. Ó, outra. Então vamos deixar esse invólucro aqui. Não vou fornecer cera, porque ela tem bastante cera. Mas a gente tem que fornecer alimento para essa aqui. Certo? Vamos dar uma olhadinha em outra caixa. Olha, essa caixa está precisando aqui de um suporte a mais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha a rainha ali. Mas está precisando de um suporte. Está precisando de uma cera, a gente vai fornecer. Essa foi a segunda caixa aqui escolhida para receber um reforcinho de cera. Ó, vamos colocar ela aqui. Eu quero que essas caixas subam, né? Tudo pro primeiro andar aí. Ó. O disquinho novos ali vindo, subindo. Um potinho aqui também subindo. E é isso que eu quero que os potes subam, né? Tem mais potes, mais discos aqui em cima. Outro potinho ali, ó. Então ela tem uma reserva legal, né? Mas precisa de mais para a gente poder estar dividindo. Então vamos fechar. Vamos dar uma olhadinha na próxima. Olha essa caixinha aqui agora. Olha, já foi visualizada recente, ó. Tá com disco legal, subindo. Precisa de alimentação, né? Não tem alimentação nesse segundo módulo aqui. No de baixo tem, mas no segundo não, né? Então a gente tem que dar um reforço. Mas bastante cera, né? Que a gente vai manter por causa do inverno. A gente mantém essas ceras, não fica retirando. Não é interessante a gente estar retirando, tá? Então vou tirar essa caixinha aqui de cima para a gente visualizar. Olha aqui. Bonita essa caixa aqui também. Tem umas reservas ali. Lá atrás, ó. Deixa eu abaixar assim. Umas reservas, uns potes. Tem um pote fechado aqui no cantinho, ó. Também. E o disco tá bonito. É só reforço de alimento mesmo. E mês que vem a gente tá colocando as datas delas para dividirem. Tá certo? Show de bola. Deixa o nascente aqui. A gente poderia estar dividindo até por agora. Se ela tivesse alimento bastante cheio e tivéssemos numa época boa, a gente podia estar dividindo agora mesmo. Tá certo? Vamos olhar a próxima caixa. Olha essa caixinha como tá. Cheio de abelha novinha. Reserva de alimento. Nem parece inverno. Olha, como vocês podem ver, as formigas fizeram aqui, ó. Um ninhozinho. Quando a caixa está forte, não tem problema, porque elas acabam comendo até as larvas de forídeo, larva de mosca soldado, não tem problema. Mas tem que ficar de olho, para esse formigueiro não crescer muito, tá certo? Ó, vê o disco, olha o tamanho do disco, todo nascente. Podia dividir agora mesmo, se eu quisesse. Eu podia dividir agora mesmo, mas é inverno, eu não quero dividir. Vou esperar um pouco. Olha, pote um pouquinho deformado. Arriscaria que é de pólen. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não, é xarope. Deformou provavelmente porque está no topinho do acetato. Xarope aqui, ou mel, né? Mas tem bastante reserva de alimento. É uma caixa boa para a gente estar dividindo. Tá? Vamos agora para o outro lado. Vamos passar ali pelo... Vai ser uma abelha novinha. É, colocar ela aqui na entrada para ver se ela entra. Normalmente as abelhas novinhas não entram, mas fecha assim, ó, pronto. As outras puxam ela. Vamos passar ali pelo meio da revoada ali. Vamos embora. Não tem problema. Não tem ferrão. A abelha é totalmente dócil. Não tem ferrão. Então a gente passa aqui, ó. Ó, não tem problema nenhum. Nenhum, pessoal. Pode passar aqui assim, tranquilo. Muita gente pergunta, Robson, eu falo, dá pra criar apartamento. Mas Robson, com essas abelhas todas, os vizinhos endoida. Tem problema com o cachorro, com o gato, com o periquito, papagaio. Imagina a abelha. Mas, pessoal, elas estão assim porque a gente está fazendo alimentação externa. E eu tenho mais de 60 caixas. Então, normalmente, para você ver isso aqui, vai ser 1 em 2 anos. Vai ser uma coisa muito difícil. Isso se você não dividir. Se você dividir e começar a vender, você tem 4 caixas, 5, 6, numa varanda tranquilo, sem o vizinho nem ver que você tem abelha. Muito tranquilo ter abelha. Ninguém percebe, não. A gente percebe aqui, porque a gente está fazendo alimentação externa, eu tenho muita caixa e muita caixa forte. Então, toda vez que eu vou fazer alimentação, elas vão revoar. Elas vão fazer isso aqui. Porque as minhas caixas estão fortes e são muitas caixas. Tá certo, pessoal?
Então, se eu fizesse uma alimentação interna, podia ser que ela não fizesse assim, não acontecesse isso. Mas eu já fiz, da última vez, aconteceu, mas porque a gente encaixa muito forte, querendo enxamear, tá certo? Então, é tranquilo, isso aqui é normal acontecer, mas não se preocupem, dá para criar sim em apartamento, em casa, em qualquer lugar. Agora vamos lá, dar uma olhadinha nas outras caixas do outro lado. Olha como tá a alimentação já. Vê que beleza. Vou até dar uma diminuída aqui, que eu acho que as abelhas estão derramando um pouco. E tá molhado aqui. Eu acho que elas andando mesmo estão molhando. Mas tem muito, ó a garrafa como tá na metade. Só nesse tempinho do vídeo aqui da gente, né? Porque eu só pausei para ir pro outro lado. Mas o vídeo aqui é todo contínuo. E as abelhas estão demais mesmo. Pegando muito xarope aqui e se alimentando. Eu acho que daqui para acabar o vídeo, acaba o xarope todo. Vamos dar uma olhadinha aqui. A mandaçaia, normalmente é difícil eu mostrar ela. Filma aqui a caixinha da mandaçaia. Olha uma ápice aqui. De vez em quando vem ápice, então tem que ficar ligado. Olha a mandaçaia, elas propolisam muito, né? Então é difícil até da gente encontrar elas aqui, ó. Ó, caixinha toda fechada da mandaçaia. Não vou perturbar porque as do frio elas devem estar bem escondidinhas aí. Então vamos dar uma olhadinha agora na moça branca. Olha a moça branca, é uma caixinha que a gente fez resgate. Ela estava num poste que não ia ficar no local e a gente fez o resgate. Olha como é o ninho ali. Olha, elas estão subindo o ninho, que é o que eu queria que elas fizessem, para a gente fazer uma possível divisão aí futuramente. Vê que a moça branca, a parte traseira dela é bem branquinha, por isso esse nome, moça branca. Ali no cantinho vocês veem a lixeira delas, ó. Esse cantinho aí onde está meu dedo, vocês veem a lixeira delas. Elas colocam o lixinho ali e depois limpam. Aqui é reserva de pólen e de mel. O mel é esses pretinhos mais escuros, o pólen, esses mais amarelados. Tá certo? Muito interessante. Vamos fechar com cuidado aqui, que são abelhas pequenas. Ó, deu para fechar tranquilo. Fechar aqui agora. Pronto. Vamos dar uma olhadinha agora aqui nessa outra uruçu. Ó, uma uruçu forte, com uma reserva boa. Olha o tamanho do pote. Olha o tamanho desse pote aqui. Vê que pote sensacional. Então, uma genética boa também. A gente tá fazendo ela de matriz para produção de mel. Disco bonito também. Uma grande produtora de mel essa aqui, hein? Então, vamos fechar aqui. Olha a outra caixinha. Olha essa outra caixinha aqui. Olha o tamanho desse pote. Olha para isso. Um monte de abelha novinha aqui, ó, filhote. E olha o tamanho do pote. Vê que sensacional, chega a estar brilhando. Isso aqui é a abelha que produz um mel a R$ 300, pessoal. É isso aí, o litro do mel da Urus nordestina chega por aí a R$ 300. E se for em alguns locais que seja de revenda, você encontra até mais caro, tá certo? R$ 300 você consegue aí com mel ponicultores. E desconfie se você encontrar mais barato, um mel escuro feito o de apis, né? Porque o mel da Urus nordestina ele é bem clarinho, normalmente é bem clarinho e ralo, porque é, ele produz pouco açúcar, né? Ele tem pouco açúcar. Eu vou botar essa abelhinha para dentro, que é a novinha que saiu no meu dedo. Ó, entra, pronto. Essa caixinha aqui agora, eu vou filmar ela rapidamente, porque é uma caixinha que eu vi ela como se estivesse sem rainha. E eu fiz um reforço com as princesas fecundadas. Tem muita abelha, mas ela tá com esse probleminha. O que eu vou fazer? Eu vou fornecer até a cera para ela, tá? Para dar um trabalhinho para ela. Dar um trabalhinho para ela aqui, para ajudar essa nova princesa a já utilizar cera aqui, já fazer uma construçãozinha maior. Vamos ver se elas vão pegar essa cera até a nossa próxima visita.
Ó, vou acabar a cera nessa caixinha aqui, que essa caixinha tá sensacional. Para poder tá reforçando e a gente ver o resultado. Essa caixinha é uma divisão, então eu não vou estar mexendo. Essa caixinha foi a que a gente colocou o módulo. Aí eu não vou estar tirando ela para poder dar uma olhada embaixo. Então vamos olhar essa aqui. Olha a quantidade de reserva. Olha a quantidade de reserva de mel aqui. Será que esse aqui tem 1 litro fácil? Tem 1 litro fácil, só nesse módulo aqui. Beleza? A caixinha nem subindo tá e tá com essa reserva toda. Vamos dar uma olhadinha aqui pra gente se a gente acha. Se a gente acha disco. Olha o disco aqui, ó, nascente. Provavelmente essa caixa que ela fez. Ela pegou a parte lá de baixo todinha e colocou só disco. Só colocou disco na parte de baixo e na parte de cima tá colocando só alimentação. Às vezes acontece isso. Tá certo? Então vamos fechar aqui essa caixa. Colocar aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa outra caixa. Ó, tem um potinho ali. O invólucro está até em cima, ó, o disco até em cima. Tem uma reservinha aqui, né? Tá começando a pôr a reserva aqui em cima. Então, uma caixa bem interessante, né? Olha o disquinho aqui, ó. Show de bola. Vou fechar ela aqui agora. Colocar as caixinhas de volta. Abrir essa caixinha aqui agora. Olha esse disco. Um disco novo. Vê que sensacional. Pote de mel aqui. Pote de mel aqui também. Né? Parece ser mel, mas quando ela fica assim, entrando e saindo, é pólen. Mas eu não vou desmanchar não, deixa elas trabalharem. Olha as célulazinhas aqui, ó. Às vezes quando a gente abre é inevitável acontecer isso. Mas quando a gente fecha, elas fecham aqui, normalmente elas conseguem fechar novamente. Mas quando elas começam a pegar já assim, ó, já era. Mas vou fechar aqui agora para vocês verem. Tá certo? Show de bola. Vamos olhar agora a última caixinha do dia. Olha, mordendo aqui, ó. Vixe, Maria. Mas solta rápido. Ela vê que não consegue muita coisa com a gente, né? Olha essa caixinha. Uma boa reserva. Uma boa reserva de mel. Olha o disco. Subindo aqui. Por provavelmente ser o último disco. Os potinhos aqui também, que parecem ser pólen. Ó. Sensacional. Olha a rainha aqui, ó. A rainha trabalhando. É isso aí que a gente quer. Então vamos fechar aqui essa caixinha agora. E vamos embora ver a alimentação ali. E aí, pessoal? Vocês podem ver aqui a alimentação como está ocorrendo. Né? Bastante abelha. Tem até algumas apes no meio, mas não são tantas. Então a gente vai estar alimentando hoje só com 8 litros. Né? Que são as 4 garrafinhas. Para poder estar terminando. Elas estão aqui na cera também, ó. Já pegando cera. Tem umas até com pólen que pegaram e já vieram direto para cá. Nem foram colocar na casinha delas ainda. Mas é isso aí. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A gente posta aqui todo o conteúdo sobre a abelha urso-nordestina. Se a gente modifica o manejo, a gente fala tudo sobre a abelha urso-nordestina e também sobre algumas abelhas sem ferrão. Mas o nosso foco principal é a urso-nordestina. O manejo dela, né, dá para ser feito com quase todas as outras abelhas sem ferrão. Então também, se você cria outras e quer aprender aqui com a gente, não tem problema. Segue, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta alguma coisa, porque esses comentários que vocês fazem enganja bastante o nosso vídeo e compartilha nos grupos que você tá. Grupos ou com os 3 amigos que você quer que eles vejam sobre a abelha urso-nordestina. Pede para eles assistirem também. Isso ajuda bastante a gente. Como eu falei que estou com aquela meta de bater 4.000 horas visualizadas, assistam os vídeos até o final. Quando for colocar outros vídeos, assistam também. Isso ajuda bastante a gente. Beleza, pessoal? Então, se você quiser ver outros vídeos, a gente deixa o link aqui embaixo com os principais vídeos do canal. Né? Então, você pode já clicar nesses links e será direcionado. Tem o link da Shopee, onde a gente vende os produtos. Tem o link
do WhatsApp, onde a gente coloca as principais notícias, né? E a gente também está com o TikTok agora. Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, coloquei no nosso Instagram. Acesse o Instagram da gente também, que é Abelha Urso Nordestina, tá certo? Então qualquer dúvida que quiser, pode entrar em contato comigo, clica no grupo do WhatsApp, entra no grupo e fala comigo lá, eu sou administrador do grupo, você seleciona lá, fala comigo, tire suas dúvidas, a gente vende enxames, a gente vende tudo para abelha urso nordestina e abelha sem ferrão, para você fazer a sua isca pet, para você alimentar suas abelhas agora no inverno, se você quiser caixa para poder dividir, então tudo para abelha urso nordestina, pode falar com a gente. Se você quiser curso, se quiser uma mentoria, vim aqui no meu meliponário fazer um manejo, a gente também faz, né? E a gente está começando já a marcar os dias de agosto. Então, quem quiser fazer já agora em agosto, ter essa mentoria, entre em contato comigo lá através do WhatsApp e vamos agendar e você passar para o outro nível de profissionalismo com a meliponicultura. Um grande abraço e até a próxima.